Pare de gastar minhas economias, pai. Foi isso que meu filho disse para mim, na frente de toda a família, no almoço de domingo, na casa dele, com aquele sorrisinho de canto, como se eu fosse um peso, como se eu fosse um velho gagá que não sabia de nada. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Meu nome é Mário. Tenho 67 anos. Nasci em Franca, interior de São Paulo, numa casa simples de 3 cômodos onde a gente dividia o banheiro com mais 2 famílias no mesmo quintal. Meu pai era operário de fábrica de calçados. Minha mãe costureira. Cresci vendo meu pai sair de madrugada e voltar tarde da noite, com as mãos calejadas e o cheiro de couro impregnado na roupa. Aprendi cedo que nada na vida vem de graça, que dignidade não se compra, que caráter se constrói no dia a dia. Aos 20 anos, juntei uma malinha de papelão com 3 mudas de roupa e me mudei para Ribeirão Preto. Tinha um sonho: passar num concurso público e dar um futuro melhor para mim. Morei em pensão, dividi quarto com mais 3 rapazes. Trabalhei de dia como auxiliar de escritório e estudei de madrugada. Passei. Entrei na Receita Estadual como fiscal de rendas. Fiquei lá por 34 anos. Não fui médico, não fui dono de empresa, mas fui honesto. Trabalhei duro, juntei cada centavo que pude. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer a esse canal pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, comente de qual cidade você está nos assistindo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Todos os dias tem uma história nova aqui, e quem sabe você se identifique com alguma delas. Sua presença aqui já significa muito para mim. Criei meu filho sozinho, o Rodrigo. Ele tinha 9 anos quando perdi minha esposa, a Helena, num acidente de carro na rodovia Anhanguera. Foi numa volta de final de semana da casa da mãe dela, em Campinas. Caminhão perdeu o freio. Batida frontal. Ela não teve chance. Lembro do dia que recebi a notícia. Eu estava trabalhando. Tocou o telefone. Era a polícia rodoviária. Meu mundo desabou. Mas eu tinha um menino de 9 anos em casa. Um menino que tinha acabado de perder a mãe. Eu não podia desabar. Não podia me entregar. Então engoli a dor, sequei as lágrimas e segui. Porque era isso que um pai fazia. Seguir. Mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. Aquele domingo começou normal. Acordei às 6 da manhã, como sempre. Nem aposentado eu consigo dormir até tarde. O corpo já acostumou com a rotina de uma vida inteira acordando cedo. Fiz meu café, comi pão com manteiga, tomei meus remédios para pressão. Moro sozinho numa casa pequenininha no Sumarizinho, um bairro simples aqui de Ribeirão Preto. 2 quartos, sala, cozinha. Nada de luxo, mas é minha. Paguei com suor. Cada tijolo daquela casa tem um pedaço da minha história. O Rodrigo tinha me ligado na quinta-feira. Disse que ia ter almoço em família no domingo. Que eu fosse, que a Patrícia, a esposa dele, estava fazendo questão. Eu hesitei. Sabe quando você sente algo no peito? Um aperto. Como se seu corpo já soubesse que aquilo não ia ser bom. Mas ele insistiu. Disse que os pais dela iam estar lá. Que seria importante eu aparecer. Que fazia tempo que a gente não se via. Aquilo doeu. Fazia tempo mesmo. Mais de 3 meses. Meu filho morava a 15 minutos de mim. E fazia 3 meses que a gente não se via. Me arrumei. Coloquei uma camisa social azul clara que já estava meio desbotada, mas era a melhor que eu tinha. Calcei uma calça de sarja preta e o sapato que eu usava para ir na missa. Passei gel no cabelo. Me olhei no espelho. Um velho de 67 anos me encarou de volta. Cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos, ombros um pouco curvados. Quando foi que eu fiquei velho assim? Saí de casa 12:50. Passei numa padaria e comprei uma torta de morango e uma garrafa de vinho. Nada caro. Gastei R$ 32. Era o que eu podia. A aposentadoria não dá para muito mais quando você tem que pagar água, luz, remédio, comida. Dirigi até o condomínio onde o Rodrigo mora. Jardim Recreio. Um bairro nobre, casas enormes, muros altos, portaria eletrônica. Quando cheguei na guarita, o segurança me olhou de cima a baixo antes de pegar meu documento. Vai visitar quem? Meu filho, Rodrigo. Ele ligou, confirmou e abriu o portão. Senti um aperto no peito, como se eu precisasse de autorização para visitar meu próprio filho. A casa do Rodrigo é grande, 2 andares,
garagem para 4 carros, jardim com grama inglesa. Quando cheguei, já tinha 3 carros estacionados na frente. Uma BMW preta, um SUV branco e um Audi prata. Estacionei minha Fiat Strada 2006 do lado e me senti pequeno, ridículo. Um velho pobre visitando o filho rico. Respirei fundo, peguei a sacola com a torta e o vinho e toquei a campainha. A Patrícia abriu. Ela é bonita, não posso negar. Loira, alta, sempre bem vestida. Mas tem um olhar frio, daqueles que atravessam você sem te ver de verdade. Oi, seu Mário. Entre, seu Mário. Nunca sogro, nunca pai. Sempre seu Mário. Como se eu fosse um funcionário, um prestador de serviço. Entrei. A sala estava cheia. Os pais da Patrícia sentados no sofá de couro branco. O pai dela, seu Onofre, é dono de uma empresa de agronegócio. A mãe, dona Cleide, vive de salão de beleza e academia. O irmão dela, o Marcelo, estava de pé perto da varanda, segurando uma taça de vinho. Todo mundo bem vestido, perfumado, conversando alto, rindo. Eu me senti um intruso. O Rodrigo apareceu da cozinha. Alto, cabelo cortado na moda, relógio caro no pulso, camisa de marca. Meu filho. O menino que eu segurei no colo quando a mãe morreu. O menino que chorou no meu ombro dizendo que tinha medo de ficar sozinho. Aquele menino virou um estranho. E aí, pai? Chegou. Foi só isso. Nenhum abraço, nenhum aperto de mão, nenhum tava com saudade. Só aquilo. Como se eu fosse um compromisso chato que ele tinha que cumprir. Eu forcei um sorriso. Oi, filho. Trouxe uma torta. Ele olhou para a sacola, meio de lado, e disse: Ah, legal. Deixa ali na cozinha. E virou as costas. Fiquei ali parado, segurando a sacola, sentindo o olhar de todos em mim. A dona Cleide me deu um aceno educado e voltou a conversar. O seu Onofre nem olhou. Fui até a cozinha, deixei as coisas no balcão e voltei. Sentei num canto da sala, sozinho, invisível. O almoço foi servido às 14h. A mesa estava linda. Toalha branca, guardanapos de pano dobrados em formato de flor, taças de cristal, talheres de prata. A comida era cara. Picanha nobre, camarão internacional, saladas com nomes que eu nem sabia pronunciar, vinhos importados. Eu sentei na ponta da mesa, literalmente, na última cadeira, o lugar mais longe do Rodrigo. Serviram meu prato. Comi devagar, quieto, ouvindo as conversas ao redor. O seu Onofre falava sobre a alta do dólar e como isso afetava a exportação de soja. A dona Cleide comentava sobre a viagem que iam fazer para a Europa no final do ano. O Marcelo ria alto, contando alguma história de fim de semana em Angra dos Reis. E o Rodrigo? O Rodrigo participava como se fosse parte daquele mundo, como se sempre tivesse sido. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que a roupa que ele vestia, o relógio que ele usava, o carro que ele dirigia, nada daquilo era dele de verdade. Foi no meio da sobremesa que tudo desmoronou. O Marcelo encheu a taça de vinho e olhou para o Rodrigo. Cara, como você está conseguindo bancar tudo isso? A casa, os carros, as viagens. A empresa está dando tanto lucro assim? O Rodrigo deu um sorriso, daqueles soberbos, cheio de si. Dando sim, e eu tenho umas economias que administro. Aplico bem, faço render. O Marcelo levantou a sobrancelha. Economias? Suas? E foi aí. Foi nesse momento que meu filho me olhou, me encarou, na frente de todos, e disse: Do meu pai. Ele me passou a gestão do dinheiro dele faz uns 3 anos. Mas é complicado, sabe? Porque ele não entende de investimento. Aí fica querendo gastar com bobeira. Senti meu sangue ferver. Meu rosto pegou fogo. Minha mão apertou o garfo com força. E antes que eu pudesse reagir, ele continuou. Olhou para mim. E soltou, na frente de todo mundo: Pare de gastar minhas economias, pai. Tô tentando fazer esse dinheiro render. Mas você fica pedindo dinheiro para médico, para farmácia, para essas coisas que só atrapalham. Desse jeito não dá. O silêncio que caiu naquela mesa foi ensurdecedor. Eu senti cada par de olhos em mim. A Patrícia abaixou o rosto, mas eu vi o sorrisinho no canto da boca dela. A dona Cleide olhou com pena. O seu Onofre balançou a cabeça, como se dissesse: Coitado, velho encostado. O Marcelo ficou sem reação. E eu? Eu não disse nada. Não gritei. Não bati na mesa. Não xinguei. Simplesmente me levantei.
Com calma. Peguei minha bolsa e saí. Ouvi a voz do Rodrigo atrás de mim. Pai, calma. Era brincadeira. Mas não era. Eu sabia que não era. Fechei a porta atrás de mim e fui embora. Entrei no carro. Sentei ali, parado no meio da rua, segurando o volante com as duas mãos. Olhei para o retrovisor. Vi meu reflexo. Um velho cansado. Um pai humilhado. Um homem que deu tudo e recebeu isso em troca. Mas algo dentro de mim não era tristeza. Era raiva. Uma raiva gelada, controlada, perigosa. Liguei o carro e voltei para casa. Mas eu não era mais o mesmo homem que tinha saído de manhã. E o Rodrigo ainda não sabia, mas ia descobrir muito em breve. Cheguei em casa às 5 da tarde. O sol ainda estava forte, mas para mim parecia noite. Entrei, tranquei a porta e fiquei ali parado no meio da sala, olhando para as paredes, para o sofá velho, para a foto da Helena pendurada na parede. Ela sorria naquela foto. Foi tirada 2 meses antes do acidente, num churrasco aqui em casa. Ela estava feliz. Se tivesse viva hoje, o que ela diria do nosso filho? Sentei no sofá. Não liguei a TV. Não liguei o ventilador. Só fiquei ali no silêncio, tentando processar o que tinha acontecido. Pare de gastar minhas economias. As palavras ecoavam na minha cabeça. Minhas economias. Como se aquele dinheiro fosse dele. Como se eu não tivesse trabalhado 34 anos para juntar cada centavo. Como se eu não tivesse aberto mão de viagens, de roupas novas, de restaurantes, de tudo. Só para ter uma reserva. Só para ter segurança. Só para não depender de ninguém na velhice. E agora? Agora eu dependia. Do meu próprio filho, que me humilhava em público. Fiquei a noite inteira acordado, sentado naquele sofá, olhando para o teto, pensando, repassando cada momento dos últimos 3 anos, tentando entender onde tudo tinha dado errado. Lembrei do dia que o Rodrigo veio aqui em casa. Foi logo depois que ele se casou com a Patrícia. Ele chegou numa tarde de sábado, sem avisar, coisa que ele nunca fazia. Sempre avisava antes, sempre. Mas naquele dia não. Ele entrou, sentou na mesa da cozinha e ficou quieto. Eu percebi que tinha algo errado. Que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Ele demorou para responder. Mexia no copo de água. Olhava para as próprias mãos. E então disse, pai, eu estou preocupado com o senhor. Preocupado comigo? Eu achei estranho. Eu estava bem, saudável, ativo. Fazia caminhada todo dia, cuidava da casa, pagava minhas contas em dia. Preocupado por quê? Ele suspirou. Falou que eu já estava com idade, que morava sozinho, que podia acontecer alguma coisa. Podia esquecer o fogão ligado, podia cair, podia ser enganado por golpista. O senhor viu na TV, pai? Tem muito golpe em idoso. Clonagem de cartão, sequestro relâmpago, falso funcionário de banco. Eu não quero que o senhor seja vítima disso. Aquilo mexeu comigo. Fez sentido. Eu realmente via essas notícias. Todo dia tinha um caso novo. Idosos perdendo tudo, ficando na rua, passando necessidade. Mas eu tomo cuidado, filho. Não falo com estranho. Não passo senha para ninguém. Ele balançou a cabeça. Pai, esses caras são espertos. Eles enganam qualquer um. Por isso eu pensei, por que o senhor não transfere a gestão das suas contas para mim? Gestão das contas, não o dinheiro. Ele deixou isso bem claro. Só a gestão. Ele cuidaria dos investimentos, faria o dinheiro render e eu continuaria tranquilo, sem me preocupar com nada. E vai continuar tudo no seu nome, pai. O senhor continua sendo o dono. Eu só vou administrar. Assim eu garanto que está tudo seguro, que ninguém vai te enganar, que seu dinheiro vai estar protegido. Ele falou com tanta sinceridade, olhando nos meus olhos, com aquele jeito de filho preocupado. Como eu ia desconfiar? Como eu ia imaginar que meu próprio filho, meu único filho, estava armando para me roubar? Eu hesitei. Não vou mentir. Hesitei. Porque aquele dinheiro era tudo que eu tinha. Era o resultado de uma vida inteira de trabalho, de renúncia, de sacrifício. Mas o Rodrigo insistiu. Pai, eu sou seu filho. Eu só quero o melhor para o senhor. E um dia, quando o senhor não estiver mais aqui, esse dinheiro vai ser meu mesmo, né? Então deixa eu já começar a cuidar agora. Assim eu aprendo, eu organizo, e o senhor fica tranquilo. Aquilo fez sentido na minha cabeça. Ele era filho único. Um dia aquilo realmente seria dele.
Por que não deixar ele cuidar agora? Por que não confiar? Assinei os papéis. Dei procuração, transferi o acesso. Acreditei nele. No começo foi tudo normal. Eu continuava recebendo minha aposentadoria na conta. O Rodrigo mandava mensagem de vez em quando. Pai, apliquei parte do dinheiro em CDB. Tá rendendo bem. Pai, fiz uma reserva de emergência. Qualquer coisa é só avisar. Eu me sentia seguro, protegido. Achava que tinha tomado a decisão certa. Mas com o tempo, comecei a perceber umas coisas estranhas. Pequenas no começo, sutis. O Rodrigo parou de vir me visitar com tanta frequência. Antes ele aparecia aqui pelo menos uma vez por semana. Depois passou a ser quinzenal. Depois mensal. Depois quase nunca. Quando eu ligava, ele sempre tinha desculpa. Tô em reunião, pai. Tô viajando a trabalho. Tô ocupado, depois eu te ligo. Mas nunca ligava de volta. E aí começaram as mudanças na vida dele. Um dia ele postou foto nas redes sociais dentro de um carro novo. Uma BMW preta, 0 km. Comentei na foto. Que carro bonito, filho. Parabéns. Ele respondeu. Valeu, pai. Investimento da empresa. Investimento. Depois foi à casa. Ele reformou tudo. Ampliou a garagem, colocou piscina, trocou o piso, mobiliou de novo. Tudo caro. Tudo de primeira linha. Postava fotos. Obra quase pronta. Eu sentia um aperto no peito toda vez que via. Não era inveja. Nunca fui invejoso. Eu ficava feliz que meu filho estava bem, mas algo dentro de mim gritava que aquilo não estava certo. As viagens começaram a ficar frequentes. Miami, Cancún, Buenos Aires. Sempre ele e a Patrícia. Sempre em hotéis caros. Resort 5 estrelas. Restaurantes chiques. Eu via pelas fotos. E me perguntava, como ele consegue bancar tudo isso? A empresa dele era nova, consultoria financeira. Ele tinha aberto fazia pouco tempo. Não era possível estar dando tanto lucro assim tão rápido. Mas quando eu perguntava, ele era evasivo. Tá indo bem, pai. Tô fazendo bons negócios. Confia em mim. E eu confiava, ou tentava. Até que precisei de dinheiro. Foi há uns 8 meses. Comecei a sentir dores no joelho, dores fortes. Fui no médico do posto. Ele pediu uns exames, ressonância, raio-x. O SUS demorava meses. Eu não aguentava esperar. Liguei pro Rodrigo. Filho, preciso fazer uns exames. Você pode me ajudar? É urgente. Ele demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, foi por mensagem. Pai, agora não dá. A empresa tá passando por uma fase difícil. Vou ver o que eu consigo. Nunca mais tocou no assunto. Eu tive que tirar do bolso, da aposentadoria. Gastei quase R$ 1.200. Fiquei 2 meses comendo arroz, feijão e ovo. Não comprei carne. Não comprei fruta. Guardava cada centavo para conseguir pagar as contas. E ele? Ele continuava postando foto em restaurante caro. Continuava viajando. Continuava vivendo como se nada tivesse acontecido. Como se o pai dele não tivesse precisado de ajuda. Como se o pai dele não existisse. Foi aí que a desconfiança começou a crescer de verdade. Fiquei noites sem dormir, olhando para o teto, pensando. Será que ele estava mesmo cuidando do meu dinheiro? Ou será que estava gastando? Será que eu tinha sido um idiota? Um pai bobo que acreditou em conversa mole? Resolvi procurar um advogado. Não qualquer advogado. Procurei o Dr. Humberto, um velho amigo dos tempos de Receita. Ele tinha se aposentado na mesma época que eu. Nos encontrávamos às vezes para tomar café. Marquei com ele. Fui até o escritório. Contei tudo. Ele me ouviu em silêncio. No final, suspirou. Mário, você ainda é o titular das contas. Você tem direito de pedir extratos, de questionar movimentações. Procuração não tira sua titularidade. Vai no banco, pede os extratos dos últimos anos e vê o que está acontecendo. Aquilo me deu coragem e medo ao mesmo tempo. Coragem porque eu ia descobrir a verdade. Medo porque... E se a verdade fosse pior do que eu imaginava? Na segunda-feira seguinte fui até a agência. Era de manhã cedo. Cheguei antes das 9. A gerente me atendeu. Dona Sandra, uma mulher simpática, de uns 50 anos. Expliquei que precisava dos extratos, dos últimos 3 anos. Ela olhou para mim com um olhar estranho, de pena, como se já soubesse o que eu ia encontrar. Seu Mário, o senhor tem certeza? Eu balancei a cabeça. Tenho, preciso ver. Ela digitou no computador, imprimiu os papéis. Eram muitos.
muitas folhas. Me entregou dentro de um envelope pardo. Qualquer coisa, o senhor me procura. Agradeci. Saí do banco. Sentei num banco na praça em frente. Abri o envelope e comecei a ler, linha por linha, cada transação, cada movimentação. E a cada página que virava, meu coração afundava mais. Transferências. Muitas transferências. Para a conta do Rodrigo. Valores altos. 10 mil, 15 mil, 20 mil. Saques frequentes. Pagamentos de cartão de crédito. Valores absurdos. Compras em loja de roupa de luxo. Compras em concessionária. Pagamento de viagem. Restaurante. Hotel. Tudo lá. Tudo registrado. Preto no branco. Meu filho não estava administrando meu dinheiro. Ele estava gastando. Ele estava me roubando. Senti minha visão embaçar. Minha mão tremia segurando aqueles papéis. Tentei segurar as lágrimas ali na praça, mas não consegui. Escorreram sozinhas, silenciosas. Fiquei ali sentado, chorando, segurando aquelas folhas, sentindo meu mundo desabar. Em 3 anos, ele tinha desviado mais de 400 mil reais. 400 mil. Dinheiro que eu juntei durante uma vida inteira, que eu guardei com sacrifício, que era para me sustentar na velhice, para pagar remédio, para pagar médico, para ter dignidade. E meu filho, meu próprio filho, tinha roubado de mim. Voltei para casa naquele dia sem forças. Tranquei a porta, deitei na cama e fiquei lá, 3 dias, sem comer direito, sem dormir direito, só pensando, repassando tudo na cabeça, tentando entender onde eu errei, onde foi que eu falhei como pai, o que eu fiz de errado para ter criado um filho assim. Mas por mais que eu procurasse, não achava resposta. Talvez não tivesse resposta. Talvez algumas pessoas simplesmente não tenham caráter. Não importa quanta educação você dê. Não importa quanto amor você ofereça. Não importa quanto você se sacrifique. Elas escolhem o caminho do egoísmo, da mentira, da traição. E foi aí, no 3º dia deitado naquela cama, olhando para o teto, que eu tomei uma decisão. Eu não ia confrontar meu filho. Não ia gritar. Não ia brigar. Não ia implorar por explicação, porque eu já sabia a verdade. Eu ia fazer justiça, do meu jeito, no silêncio, sem alarde. E ele só ia perceber quando já fosse tarde demais. Passei aquela semana inteira remoendo tudo. Acordava de madrugada, sentava na beira da cama e ficava olhando para o escuro, pensando, calculando, tentando juntar os pedaços, as viagens caras, o carro importado, a reforma da casa, a piscina. Tudo aquilo tinha saído de algum lugar, e a empresa do Rodrigo era nova, pequena, não dava para bancar aquele estilo de vida. Então de onde vinha o dinheiro? A resposta era óbvia, mas eu não queria acreditar. Não queria aceitar que meu filho fosse capaz disso. Na quinta-feira tomei coragem, liguei para o Dr. Humberto, um velho amigo dos tempos de Receita. Ele tinha se aposentado na mesma época que eu. Nos encontrávamos às vezes para tomar café e conversar sobre a vida. Ele era advogado antes de entrar para o serviço público. Ainda mantinha o registro ativo. Marquei com ele. Disse que precisava de uma orientação. Ele me recebeu no escritório dele, num prédio antigo no centro de Ribeirão. Sala pequena, cheia de processos empilhados, cheiro de papel velho. Me ofereceu café. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele. Mário, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. E contei. Contei tudo. Desde o dia que o Rodrigo me convenceu a dar a procuração. As mudanças na vida dele. As viagens. O carro. A frieza quando eu pedi ajuda para o joelho. A humilhação no almoço de domingo. O Dr. Humberto me ouviu em silêncio. Não interrompeu. Só ficou ali, olhando para mim, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele suspirou, tirou os óculos, limpou as lentes com a ponta da camisa e disse: Mário, você ainda é o titular das contas. Procuração não tira sua titularidade. Você tem todo o direito de pedir extratos, de questionar movimentações, de revogar a procuração quando quiser. Aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Então eu posso ver o que ele andou fazendo? Pode e deve. Vai no banco. Pede os extratos dos últimos 3 anos e vê com seus próprios olhos o que aconteceu com seu dinheiro. Agradeci. Saí dali com um misto de esperança e medo. Esperança de estar errado. Medo de estar certo.
Na segunda-feira seguinte, fui até a agência do banco. Era de manhã cedo. Cheguei antes das 9. O sol já estava quente. Ribeirão em setembro é fogo. Entrei. A agência estava vazia. Só tinha 2 pessoas na fila. Fui direto ao caixa e pedi para falar com a gerente. A atendente me levou até uma salinha nos fundos. Poucos minutos depois, a gerente entrou. Dona Sandra. Uma mulher simpática, de uns 50 anos, cabelo curto, óculos de grau. Já me conhecia de vista. Eu ia naquela agência fazia anos. Bom dia, seu Mário. O que posso fazer pelo senhor? Sentei e expliquei. Disse que precisava dos extratos das minhas contas, dos últimos 3 anos. Todas as movimentações, transferências, saques, pagamentos, tudo. Ela me olhou com um olhar estranho. Não de julgamento, mas de pena. Como se já soubesse o que eu ia encontrar. Seu Mário, o senhor tem certeza? São muitas páginas. Tenho certeza. Ela digitou no computador. Ficou ali alguns minutos. A impressora começou a trabalhar. Folhas e mais folhas saindo. Ela juntou tudo, grampeou, colocou dentro de um envelope pardo. Me entregou. Qualquer coisa, o senhor volta aqui. A gente resolve. Agradeci. Peguei o envelope. Saí do banco. O peso daquele envelope na mão era estranho. Parecia que pesava mais do que deveria. Como se dentro tivesse algo além de papel. Como se tivesse a verdade. E a verdade às vezes pesa. Não consegui ir para casa. Fui até a praça em frente ao banco. A Praça 15. Sentei num banco debaixo de uma árvore. Olhei para o envelope. Fechei os olhos. Respirei fundo. E abri. A primeira página era um resumo. Saldo inicial. Saldo final. Meu coração apertou só de ver os números. Comecei a folhear. Página por página. Linha por linha. Cada transação. Cada movimentação. E a cada linha que eu lia, meu mundo desabava um pouco mais. Transferências. Muitas transferências. Para a conta do Rodrigo. 10 mil reais. 15 mil. 20 mil. 5 mil. 8 mil. Direto. Mês após mês. Saques frequentes. Valores altos. 3 mil. 4 mil. 6 mil. Pagamentos de cartão de crédito. Valores absurdos. 15 mil reais numa loja de roupas de grife. 22 mil numa concessionária. 30 mil numa agência de viagens. 8 mil num restaurante. 4 mil numa joalheria. Tudo lá. Tudo registrado. Preto no branco. Meu filho não estava administrando meu dinheiro. Ele estava gastando. Ele estava vivendo às minhas custas. Ele estava me roubando. Senti minha mão tremer. As folhas caíram no chão. Abaixei para pegar. E foi aí que as lágrimas vieram. Não consegui segurar. Escorreram sozinhas, silenciosas, quentes. Fiquei ali sentado, na praça, segurando aquelas folhas, chorando. Um velho de 67 anos chorando em público, porque descobriu que o filho, o único filho, aquele que ele criou sozinho, aquele por quem ele se sacrificou a vida inteira, estava roubando dele. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Talvez meia hora, talvez mais. As pessoas passavam, olhavam, mas ninguém parava. Ninguém perguntava se eu estava bem. É assim que funciona. A dor é sempre solitária. Enxuguei o rosto com as costas da mão. Juntei os papéis. Voltei a ler. Com mais calma agora. Frio. Calculando. Em 3 anos, ele tinha desviado 420 mil reais. 420 mil. Metade do que eu tinha juntado a vida inteira. Metade. Dinheiro que eu guardei centavo por centavo. Que eu juntei abrindo mão de tudo. De carne no almoço, de roupa nova, de passeio, de cinema, de restaurante, de viagem, de tudo, para ter segurança, para não passar necessidade na velhice, para ter dignidade. E meu filho tinha pegado tudo aquilo e torrado, em carro, em roupa, em viagem, em ostentação. Enquanto eu comia ovo e arroz. Enquanto eu passava dor no joelho sem fazer fisioterapia porque não tinha dinheiro. Enquanto eu ia ao mercado e calculava cada item no carrinho para não estourar o orçamento. Dobrei os papéis. Coloquei de volta no envelope. Me levantei e caminhei até o ponto de ônibus. Não tinha forças para dirigir. Peguei o ônibus de volta para casa. Sentei no fundo, olhando pela janela, vendo a cidade passar. Ribeirão Preto. A cidade onde construí minha vida. Onde trabalhei por 34 anos. Onde criei meu filho. Onde enterrei minha esposa.
onde envelheci. E agora? Agora era a cidade onde descobri que tinha sido traído. Desci no ponto perto de casa. Caminhei devagar. Cada passo pesava. Entrei. Tranquei a porta. Joguei o envelope na mesa da sala. E deitei na cama. Fiquei 3 dias assim, deitado, sem comer direito, sem dormir direito, só pensando, repassando tudo, tentando entender onde eu tinha errado. Será que fui um pai ruim? Será que mimei demais? Será que cobrei de menos? Será que deveria ter sido mais rígido, mais presente, mais ausente? O que eu fiz de errado para ter criado um filho capaz de roubar do próprio pai? Mas por mais que eu procurasse uma resposta, não achava. Talvez não tivesse resposta. Talvez algumas pessoas simplesmente nascem sem caráter. E não importa o quanto você se doe. Não importa o quanto você ensine. Não importa o quanto você ame. Elas vão escolher o caminho errado. No 3º dia, levantei. Tomei banho. Fiz café. Sentei na mesa da cozinha. Peguei o envelope. E li de novo. Dessa vez, sem chorar. Sem tremer. Frio. Calculado. E foi ali, naquela mesa tomando café requentado, que eu tomei uma decisão. Eu não ia confrontar meu filho. Não ia ligar para ele gritando. Não ia bater na porta da casa dele pedindo explicações. Não ia implorar. Não ia chorar na frente dele, porque ele não merecia nem isso. Ele tinha me humilhado, tinha me roubado, tinha cuspido na minha cara. Então eu ia fazer o que aprendi nos 34 anos de Receita Estadual. Eu ia agir em silêncio, friamente, estrategicamente, e quando ele percebesse, já seria tarde demais. Na quinta-feira de manhã, acordei diferente. Não tinha mais aquele peso no peito. Não tinha mais vontade de chorar. Tinha clareza, frieza, determinação. Me levantei, tomei banho, me barbeei, vesti uma calça social e uma camisa branca. A mesma que eu usava quando ia trabalhar na Receita. Me olhei no espelho e vi o homem que eu tinha sido. O fiscal, o servidor público, aquele que não aceitava irregularidade, aquele que cobrava, aquele que fazia justiça. Esse homem tinha voltado. Tomei café com calma, pão com manteiga, café preto. Peguei os documentos, CPF, RG, comprovante de residência. Coloquei tudo numa pasta. Peguei o envelope com os extratos e saí. Eram 8 horas da manhã. O banco abria às 9. Cheguei 20 minutos antes. Esperei do lado de fora. Quando abriram as portas, fui o primeiro a entrar. Direto ao caixa. Pedi novamente para falar com a dona Sandra. A atendente me reconheceu. O senhor voltou, seu Mário. Voltei. E preciso resolver umas coisas. Ela me levou até a mesma salinha. Poucos minutos depois, a gerente entrou. Seu Mário, bom dia. O que aconteceu? Abri a pasta. Tirei os extratos. Coloquei em cima da mesa. Dona Sandra, eu quero cancelar todas as procurações que dei para o meu filho. Todas. Não quero que ele tenha mais acesso a nenhuma das minhas contas. Ela olhou para mim, depois para os papéis. Balançou a cabeça devagar, como quem entende sem precisar perguntar. Tudo bem, seu Mário. Vou precisar que o senhor assine uns documentos. E depois a gente resolve isso no sistema. Ela saiu. Voltou com uns formulários. Eu li cada linha. E assinei. Um por um. Com calma. Com firmeza. Pronto. Agora ele não tem mais acesso. Tem mais uma coisa. Ela me olhou. Eu quero transferir todo o dinheiro que ainda resta nas minhas contas para uma conta nova, em outro banco. Ela piscou. O senhor quer abrir conta em outro banco? Quero. Tem como a senhora me indicar algum? Ela pensou um pouco. Tem uma agência do Banco do Brasil aqui perto. 3 quarteirões daqui. Eles são bons, confiáveis. Anotei o endereço. Agradeci. Mas antes de transferir, eu quero fazer uns saques. Ela franziu a testa. Saques? Quero sacar 20 mil reais em espécie. Agora. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Seu Mário, esse valor precisa ser agendado com antecedência. A agência não tem esse dinheiro em caixa agora de manhã. Então agenda para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Posso liberar para segunda-feira. Tudo bem. Segunda-feira então. E depois eu volto para fazer a transferência do resto. Ela anotou tudo. Organizou os papéis. Me entregou uma cópia. Segunda-feira às 9 da manhã o dinheiro está aqui. Agradeci. Saí do banco e respirei fundo. A primeira parte estava feita. Agora era esperar. O final de semana foi estranho. Silencioso. Eu não tinha ligado para o Rodrigo desde o domingo da humilhação. E ele?
Ele não tinha ligado para mim, nenhuma mensagem, nenhum pai, desculpa. Nada. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse normal humilhar o pai na frente de estranhos. No sábado, fiquei em casa. Organizei uns papéis. Separei uns documentos importantes. Certidão de nascimento, título de eleitor, carteira de trabalho. Coloquei tudo numa pasta. No domingo fui na missa. Coisa que eu não fazia meses. Sentei num banco no fundo da igreja. Ouvi o padre falar sobre perdão, sobre misericórdia, sobre amar o próximo, e pensei, será que Deus me perdoa por não conseguir perdoar meu filho? Na segunda-feira, acordei às 6. Me arrumei, tomei café e fui para o banco. Cheguei 10 minutos antes de abrir. A dona Sandra já me esperava. Me levou para a salinha. Sobre a mesa tinha um envelope, lacrado. 20 mil reais conforme o senhor pediu. Conta certinho. Abri o envelope. Eram notas de 100, 200 notas. Contei uma por uma, devagar, com cuidado. Quando terminei, guardei o envelope dentro da pasta. Agora eu quero fazer a transferência do resto. Ela ligou o computador, digitou minha senha e apareceu o saldo. 243 mil reais. Era tudo que sobrava. De 680 mil que eu tinha juntado, sobravam 243 mil. Para onde o senhor quer transferir? Dei o número da conta nova que eu tinha aberto na sexta-feira no Banco do Brasil. Ela digitou. Conferiu. Tá certo? Tá. Ela apertou Enter. Transferência realizada. O dinheiro já tá na outra conta. Eu me levantei. Estendi a mão. Obrigado, dona Sandra. Pela ajuda. Pela paciência. Ela apertou minha mão. Eu sinto muito, seu Mário. De verdade. Saí do banco. E dessa vez, senti algo diferente. Não era felicidade. Não era alívio. Era justiça. Eu tinha tomado de volta o que era meu. E o Rodrigo? O Rodrigo não sabia de nada. Voltei para casa. Sentei na sala. Olhei para o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Será que ele ainda não tinha tentado acessar as contas? Será que ainda não tinha percebido? Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Peguei uma mala velha que estava lá em cima. Coloquei em cima da cama. E comecei a arrumar. Roupas. Poucas. 3 calças. 4 camisas. Roupa íntima. Um casaco. Um par de sapatos extra. Produtos de higiene. Remédios. Coloquei tudo dentro. Não era muito. Minha vida inteira cabia numa mala pequena. Fui até a cozinha. Olhei ao redor. A geladeira velha. O fogão de 4 bocas. A mesa onde tomei café sozinho durante tantos anos. Fui até a sala. Olhei para a foto da Helena. Tirei do porta-retrato. Dobrei com cuidado. Coloquei na carteira. Voltei para o quarto. Fechei a mala. Coloquei do lado da porta. E sentei na cama. Olhando para as paredes. Para as marcas de quadros que um dia estiveram ali. Para as manchas de umidade no canto. Aquela casa era minha. Paguei com sacrifício. Mas não era mais um lar. Era só uma construção. 4 paredes e um teto. Sem vida. Sem calor. Sem amor. Sem nada. Peguei o celular. Entrei no grupo da família no WhatsApp. Tinha eu, o Rodrigo e a Patrícia. A última mensagem era de 3 meses atrás. Eu tinha mandado um bom dia com uma foto de flor. Ninguém respondeu. Comecei a digitar. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. O que eu ia dizer? Filho, você me roubou? Filho, você me decepcionou? Filho, você acabou comigo? Não. Eu não ia dizer nada. Eu ia sumir, bloquear, desaparecer e deixar que ele descobrisse sozinho. Saí do grupo. Bloqueei o número do Rodrigo. Bloqueei o número da Patrícia. Entrei nas redes sociais. Facebook, Instagram. Exclui minha conta. Tudo. Não queria ser achado. Não queria ser rastreado. Não queria que ele viesse atrás de mim com desculpa, com choro falso, com promessa vazia. Peguei a mala. Tranquei a casa. Deixei a chave embaixo do vaso da frente, caso precisasse voltar um dia. Entrei no carro. Liguei o motor. E saí, sem olhar para trás, sem pensar no que deixava, só pensando no que ia fazer dali para frente. Eu tinha 263 mil reais, 20 mil em espécie, 243 mil no banco, uma Fiat Strada 2006 e uma vida inteira de experiência. Ia dar um jeito. Eu sempre dei. Dirigi sem rumo no começo. Só dirigi. Saí de Ribeirão Preto pela rodovia Anhanguera.
A mesma rodovia onde a Helena morreu. Passei pelo pedágio. Olhei pelo retrovisor. A cidade ficava para trás. Minha vida ficava para trás. Meu filho ficava para trás. Liguei o rádio. Estava tocando uma música antiga. Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Desliguei. Não queria ouvir música de amor. Não queria sentir nada. Só queria dirigir. Segui por horas. Até que vi uma placa. Poços de Caldas. 80 quilômetros. Nunca tinha ido para Poços de Caldas. Cidade pequena. Turística. Tranquila. Talvez fosse um bom lugar para recomeçar. Peguei a saída. E segui em frente. Cheguei em Poços de Caldas no final da tarde. A cidade era bonita, arborizada, com aquele ar de interior tranquilo. Montanhas ao redor. Clima fresco. Diferente do calor sufocante de Ribeirão. Parei num posto de gasolina. Abasteci. Entrei na lojinha e comprei um sanduíche e um café. Sentei numa mesinha do lado de fora. Comendo devagar. Olhando o movimento. Carros passando. Gente indo e vindo. Vida normal. Vida simples. Peguei o celular. Tinha 3 ligações perdidas. Todas do Rodrigo. Todas de números diferentes. Ele tinha percebido que eu bloqueei o número dele. E estava tentando me ligar de outros telefones. Não atendi. Não ia atender. Coloquei o celular no silencioso. Terminei de comer. Voltei para o carro. E fui procurar um lugar para ficar. Passei por algumas pousadas. Umas caras demais. Outras longe do centro. Até que achei uma pequenininha. Pousada das Hortênsias. Nome simples. Fachada antiga. Parei na frente. Uma senhora de uns 60 anos estava regando as plantas na entrada. Me viu. Sorriu. Boa tarde. Procurando hospedagem? Procurando. Tenho um quarto vago. Simples, mas limpinho. R$ 50 a diária. Sirvo. Ela me levou até o quarto. Pequeno. Cama de solteiro. Guarda-roupa de madeira. Uma janela que dava para o quintal. Banheiro minúsculo, mas limpo. Era perfeito. Quanto tempo o senhor vai ficar? Pensei um pouco. Não sei ainda. Talvez uns dias. Talvez mais. Ela me olhou com curiosidade, mas não perguntou. Gente do interior é assim. Respeitam o silêncio alheio. Paguei adiantado uma semana. R$ 350. Ela me deu a chave. E me deixou sozinho. Coloquei a mala em cima da cama, me sentei. E respirei fundo. Pela primeira vez em dias, me senti em paz. Deitei na cama, fechei os olhos e quase dormi. Mas o celular vibrou. De novo. Olhei. Rodrigo. De outro número. Deixei tocar até cair. Vibrou de novo. Mensagem. Abri. Pai, me liga, urgente. Não respondi. Minutos depois, outra. Pai, por favor. Tá acontecendo uma coisa estranha com as contas. Liga pra mim. Estranha. Sorri. Não era estranho. Era justiça. Outra mensagem. Dessa vez da Patrícia. Número que eu nunca tinha bloqueado porque ela nunca me mandava mensagem. Seu Mário, o Rodrigo tá tentando falar com o senhor. Atende o telefone dele. Bloqueei ela também. E desliguei o celular. Não ia ficar ouvindo súplica. Não ia ficar recebendo desculpa. Não ia dar satisfação. Levantei, tomei banho. Demorado. Água quente. Deixando a água cair nas costas. Relaxando. Quando saí, me senti mais leve. Coloquei uma roupa limpa. Saí da pousada. Fui caminhar pela cidade. As ruas eram calmas, arborizadas, casas antigas, bem cuidadas. Pessoas cumprimentavam umas às outras. Boa tarde. Como vai? Coisa de cidade pequena. Entrei numa padaria. Comprei pão, queijo, presunto, 1 litro de leite. Voltei para a pousada. Jantei no quarto, sozinho, em silêncio. Liguei o celular de novo, só para ver. 17 ligações perdidas, todas do Rodrigo, de números diferentes. Ele estava desesperado. Tinha mensagens também, muitas. Abri uma. Pai, pelo amor de Deus, me liga. Tô sem acesso às contas. Tem alguma coisa errada no sistema do banco. Sistema do banco. Ele ainda não tinha entendido. Outra mensagem. Pai, eu preciso resolver umas coisas urgentes. Preciso que o senhor vá no banco comigo. Amanhã cedo. Me confirma. Confirmava nada. Outra. Pai, eu sei que o senhor tá bravo por causa do domingo. Eu falei besteira. Foi mal. Mas a gente resolve isso. Me liga. Foi mal. 2 palavrinhas. Como se aquilo resolvesse tudo. Como se apagasse a humilhação. Como se curasse a dor.
Rolei a tela. Mais mensagens. Pai, tô preocupado. O senhor não tá respondendo. Tá tudo bem? Agora ele estava preocupado. Agora, quando o dinheiro sumiu. Última mensagem, mandada há 20 minutos. Pai, fui na sua casa. Tá trancada. O senhor não tá aí. Onde o senhor tá? Fui na sua casa. Nem fui em casa. Nem fui na nossa casa. Fui na sua casa. Como se nunca tivesse sido a casa dele também. Como se ele não tivesse crescido ali. Bloqueei todos os números novos. Desliguei o celular. E dormi. Profundamente. Pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, terça-feira, acordei com o sol entrando pela janela. Olhei para o relógio. 9:30 da manhã. Fazia anos que eu não dormia até essa hora. Me levantei com calma. Fiz um café na cozinha comunitária da pousada. A dona da pousada, Dona Ivone, estava lá. Bom dia, seu Mário. Seu Mário, dormiu bem? Melhor do que eu esperava. Ela sorriu. A cidade tem esse efeito. Acalma. Conversamos um pouco. Ela me contou que morava ali fazia 40 anos, que tinha criado 3 filhos, que agora vivia sozinha desde que o marido morreu. E o senhor? De onde vem? De Ribeirão Preto. Ah, cidade grande. Veio passear? Hesitei. Vim recomeçar. Ela me olhou, daquele jeito que só quem já viveu muito sabe olhar, com compreensão, sem julgamento. Às vezes a gente precisa disso mesmo, recomeçar. Terminei o café. Agradeci e saí. Caminhei pela cidade. Entrei numa praça. Sentei num banco. Fiquei ali observando. Crianças brincando. Mães conversando. Velhos jogando dama. Vida acontecendo. Simples. Verdadeira. Liguei o celular. 29 ligações perdidas. Todas dele. Abri as mensagens. Uma nova. De manhã cedo. Pai, fui no banco. Disseram que o senhor cancelou minha procuração. Disseram que o senhor transferiu todo o dinheiro. Eu não acredito que o senhor fez isso. Me liga. A gente precisa conversar. Agora ele queria conversar. Agora que o dinheiro tinha sumido. Outra mensagem. Pai, eu tenho contas a pagar. Compromissos. O senhor não pode fazer isso comigo. Compromissos. Contas a pagar. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que ele roubou de mim. A ironia era quase engraçada. Mais uma mensagem. Essa mais longa. Pai, eu sei que o senhor está chateado. Eu entendo. Eu fui grosso no domingo. Eu admito. Mas o senhor está exagerando. Eu cuidei desse dinheiro por 3 anos. Fiz investimentos. Fiz render. O senhor não pode simplesmente tirar tudo assim. Metade desse dinheiro é meu. Eu trabalhei por ele. Li aquela mensagem 3 vezes. Metade é minha. Eu trabalhei por ele. Ele realmente acreditava nisso. Ele realmente achava que tinha direito. Que o dinheiro que ele roubou de mim era dele. O nível de distorção era impressionante. Mais uma mensagem, agora já irritada. Pai, eu vou ter que tomar providências legais se o senhor não aparecer. Isso é abandono de incapaz. O senhor é idoso, pode não estar bem da cabeça. Eu vou ter que pedir uma curatela. Curatela. Ele ia tentar me internar, me declarar incapaz, para ter controle total do dinheiro. Essa era a carta que ele ia jogar. Bloqueei o número de novo. E respirei fundo. Ele não ia conseguir. Eu tinha todas as provas. Todos os extratos. Todas as movimentações irregulares. Eu era fiscal de rendas. Eu sabia juntar documento. Eu sabia montar processo. Se ele quisesse guerra, ia ter guerra. Mas não agora. Agora eu só queria paz. Passei a semana em Poços de Caldas. Caminhando. Conhecendo a cidade. Conversando com gente na praça. Tomando café em padaria, vivendo devagar. No sábado, Dona Ivone me chamou para almoçar. Fez uma comida caseira. Arroz, feijão, frango assado, salada. Comida simples, gostosa. Igual minha mãe fazia. Conversamos bastante. Ela me contou da vida dela. Eu contei um pouco da minha. Não tudo, mas o suficiente. Ela entendeu sem eu precisar explicar. O senhor vai ficar por aqui? Não sei ainda. Tô pensando. Se quiser, tem uma casinha para alugar ali perto, do meu cunhado. Ele tá querendo alugar barato. É pequena, mas serve. Fui ver. Era uma casa simples. 2 quartos, sala, cozinha, quintal pequeno. R$ 600 por mês. Fechei na hora. Aluguei por 6 meses. Paguei adiantado. R$ 3.600. No domingo, mudei minhas poucas coisas para lá. Comprei umas coisas básicas. Panela,
Prato, copo, roupa de cama. Fui montando aos poucos. Não precisava de muito. Nunca precisei. E pela primeira vez em muito tempo, me senti em casa. Passaram-se 3 semanas desde que saí de Ribeirão Preto. 3 semanas vivendo em Poços de Caldas. A rotina aqui era simples. Acordava cedo. Fazia café. Tomava no quintal vendo os passarinhos. Depois saía para caminhar. Conheci o seu Valdemar, vizinho da casa ao lado. Viúvo também. A gente tomava café junto às vezes. Conversava sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Nada profundo. Só conversa de velho. Eu gostava. Era bom ter companhia sem compromisso, sem cobrança, sem falsidade. Continuei com o celular ligado, mas bloqueava todo número novo que o Rodrigo tentava usar. Ele não desistia. Ligava de telefone público. De número de amigo, de número comercial. Sempre tentando, sempre insistindo. As mensagens mudaram de tom com o tempo. No começo era desespero, depois raiva. Agora era barganha. Pai, vamos conversar. Vamos resolver isso como adultos. Eu devolvo o que gastei. A gente acerta. Só preciso de um tempo. Devolvo o que gastei. Como se fosse tão simples. Como se dinheiro apagasse humilhação. Numa quinta-feira de manhã, recebi uma ligação de número desconhecido. Pensei em não atender. Mas algo me disse para atender. Era a dona Sandra, do banco. Seu Mário, desculpa ligar. Consegui seu número aqui nos registros antigos. Precisava te avisar uma coisa. Meu coração apertou. O que foi? Seu filho esteve aqui, várias vezes, tentando acessar as contas. Ficou nervoso quando disse que não podia. Ameaçou processar o banco. Disse que ia provar que o senhor é incapaz. Só queria te avisar para o senhor ficar atento. Agradeci. Desliguei. Fiquei ali parado, pensando. Ele estava mesmo indo atrás de curatela. Ia tentar me declarar louco, incapaz. Peguei o telefone. Liguei para o Dr. Humberto. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio. No final disse, Mário, ele não consegue. Para conseguir curatela, precisa provar que você é incapaz de gerir a própria vida. Você está lúcido. Tá bem. Tem todos os documentos. Tomou decisões conscientes. Qualquer juiz vai ver isso. Relaxa. Mas se ele entrar com processo, me avisa. Eu te defendo. Isso me acalmou um pouco, mas não totalmente. No final daquela semana recebi uma mensagem, de um número que eu não conhecia. Seu Mário, aqui é a Patrícia. Sei que o senhor bloqueou a gente, mas preciso falar com o senhor. É sério, por favor. Pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Liguei. Ela atendeu no primeiro toque. Seu Mário, o que você quer, Patrícia? A voz dela era diferente, sem aquela prepotência de sempre. Parecia cansada. Seu Mário, eu sei que o senhor tá bravo com o Rodrigo. E eu entendo. Ele errou. Errou muito. Mas o senhor não pode fazer isso com ele. Fazer o quê? Pegar de volta o que é meu? Não é bem assim. Ele usou esse dinheiro para investir. Na empresa, na nossa vida. Era pros dois. Pro senhor também. Ele só queria dar uma vida melhor pra gente. Pro senhor. Quase ri. Patrícia, ele roubou de mim. Gastou 420 mil reais. Em carro, em viagem, em roupa. E quando eu precisei de ajuda para fazer um exame, ele me ignorou. Silêncio do outro lado. Depois ela continuou. As coisas estão difíceis aqui, seu Mário. Muito difíceis. O Rodrigo tá desesperado. Tem conta atrasada. Tem boleto vencendo. Ele não consegue pagar. E eu tenho o que ver com isso. Ele é seu filho. Era. Desliguei. E bloqueei o número dela também. Não ia ouvir choro. Não ia sentir pena. Não ia cair em manipulação. 2 dias depois, no domingo, estava tomando café na casa do seu Valdemar quando ele me mostrou o celular. Mário, olha isso. Não é aquele cara de Ribeirão que você falou? Era um anúncio de venda. Na OLX. Uma BMW preta. O carro do Rodrigo. Vendo BMW 320 e 2023. Aceito troca. Urgente. Olhei para o anúncio. Para o preço. Ele estava vendendo abaixo da tabela. Com pressa. Muito abaixo. Seu Valdemar me olhou. Conhece esse cara? Conheço. É meu filho. Ele ficou em silêncio. Não perguntou mais nada. Só colocou a mão no meu ombro. E ficamos ali, em silêncio, tomando café. Nos dias seguintes comecei a procurar nas redes sociais. Não as minhas. Eu tinha deletado tudo.
Mas entrei pelo computador da Lan House, sem fazer login, só olhando. Procurei o perfil do Rodrigo. Ele tinha mudado. Antes era cheio de fotos, de viagens, de restaurantes, de ostentação. Agora, nada. A última postagem era de 3 semanas atrás. Uma foto da piscina da casa. Antes de tudo desabar, procurei o perfil da Patrícia. Ela tinha postado algo recente. Uma foto com legenda. Dias difíceis, mas Deus é maior. Li os comentários. Força, Pati. Tudo vai passar. O que aconteceu? Ela não respondeu nenhum. Fechei o computador. Voltei para casa. E pela primeira vez senti algo que não esperava. Não era pena. Não era arrependimento. Era vazio. Como se tivesse fechado uma porta. E do outro lado, ficasse só escuridão. Naquela noite, sonhei com a Helena. Ela estava sentada na cozinha da nossa casa antiga, sorrindo. Você fez o certo, Mário. Fiz? Fez. Ele precisava aprender. Mas e se ele não aprender, Helena? E se ele só afundar? Ela segurou minha mão. Então é com ele. Você já fez sua parte. Agora cuida de você. Acordei com o sol entrando pela janela. A casa estava silenciosa. Levantei, fiz café e sentei no quintal, pensando. Será que eu tinha feito certo? Será que eu devia ter conversado antes? Dado uma chance? Mas lembrei. Lembrei da humilhação. Do sorriso dele quando me chamou de peso. Das risadas da família da Patrícia. Dos 420 mil reais desviados. Das mentiras. Da frieza. E a dúvida passou. Eu tinha feito certo. Numa tarde de quarta-feira, estava na praça quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Era um homem. Voz séria, formal. Alô? Fala com o senhor Mário? Fala. Aqui é o advogado Marcelo Esteves. Represento o senhor Rodrigo, seu filho. Meu coração acelerou. E o que o senhor quer? Meu cliente gostaria de propor um acordo extrajudicial. Evitar desgaste na justiça. O senhor teria disponibilidade para uma conversa? Não. O senhor ao menos poderia ouvir a proposta? Não tenho interesse. Senhor Mário, com todo o respeito, meu cliente está passando por sérias dificuldades financeiras. Ele precisa de parte daquele dinheiro para honrar compromissos. São dívidas assumidas com base na expectativa daqueles recursos. Recursos que ele roubou de mim. Ele alega que tinha autorização, que o senhor havia confiado a administração a ele. Administração não é roubo. Ele gastou 400 mil reais em 3 anos. Em luxo, em ostentação. Enquanto eu comia ovo e arroz. Enquanto eu passava necessidade. Então não. Não tem acordo. Se ele quiser que processe, eu tenho todos os extratos, todas as provas. E vou provar na justiça que ele é um ladrão. Desliguei. A mão tremendo. Não de medo, de raiva. Raiva por ele ter coragem de mandar advogado. De tentar negociar. Como se fosse uma transação comercial. Como se não fosse pai e filho. Como se não fosse traição. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na sala, pensando, repassando tudo, desde o começo. Desde o dia que a Helena morreu. Desde o dia que me tornei pai solo. Desde as noites que passei acordado cuidando do Rodrigo doente. Desde as vezes que abri mão de comer para comprar material escolar para ele. Desde o dia que vendi nosso carro para pagar a faculdade dele. Tudo. Tudo aquilo para quê? Para criar um filho que me via como banco, como fonte de recurso, como velho inútil. Às 6 da manhã levantei, tomei banho, me vesti e fui caminhar. O sol estava nascendo, a cidade estava acordando. Passei pela praça, pela igreja, pelo mercado, e quando voltei para casa, tomei uma decisão. Ia ficar aqui, em Poços de Caldas, longe, em paz, sem olhar para trás, sem esperar ligação, sem esperar desculpa, sem esperar nada. Porque quem espera sempre se decepciona. 2 meses haviam passado desde que cheguei em Poços de Caldas. A cidade tinha se tornado minha nova casa. Acordava todo dia às 6. Fazia caminhada até a Praça Central. Voltava, tomava café e ficava ali, no quintal, lendo jornal, cuidando das plantas que comecei a cultivar. Tomate, alface, coentro, coisas simples, mas que me davam prazer. Me faziam sentir útil. O seu Valdemar tinha virado um amigo de verdade. A gente se via quase todo dia. Jogava dominó na casa dele. Conversava sobre tudo e nada. Ele nunca perguntou muito sobre minha vida. Respeitava meu silêncio.
E isso era raro. Gente que respeita o silêncio dos outros. Numa manhã de sábado, estava na feira comprando verdura quando encontrei o seu João, dono de uma marcenaria pequena no bairro. A gente tinha conversado algumas vezes na padaria. Ele me cumprimentou. E aí, seu Mário, tudo certo? Tudo. Ele hesitou. Depois perguntou. O senhor tem experiência com marcenaria? Nenhuma. Por quê? Tô precisando de alguém para me ajudar. Nada pesado. Mais para organizar as peças, separar madeira, lixar umas coisas. Pago por dia. Não é muito, mas ajuda. Pensei um pouco. Não era pelo dinheiro. Eu tinha reserva. Mas era pela ocupação. Pela sensação de ser útil de novo. Aceito. Comecei na segunda-feira. Das 8 ao meio-dia. 4 horas por dia. R$ 50 por dia. 250 por semana. 1.000 por mês. Não era nada comparado com minha aposentadoria. Mas era digno. Era trabalho. Era propósito. O seu João era gente boa. Ensinava com paciência. Mostrava como manusear as ferramentas. Como identificar os tipos de madeira. Como fazer acabamento. Eu aprendi rápido. Sempre fui bom com as mãos. No final do primeiro mês, ele me deu um bônus. R$ 100 a mais. Para o senhor comprar um lanche. Tá fazendo um bom trabalho. Guardei o dinheiro na carteira. E senti algo que não sentia fazia tempo. Orgulho. Uma noite, estava assistindo o jornal quando uma notícia me chamou a atenção. Empresas de consultoria em Ribeirão Preto enfrentam dificuldades no mercado. A matéria falava sobre crise no setor. Empresas fechando. Demissões. Inadimplência. Mostraram algumas imagens. E lá, rapidamente, apareceu a fachada da empresa do Rodrigo. RR Consultoria Financeira, fechada temporariamente. Senti um aperto no peito. Não era pena, era confirmação. Ele tinha quebrado. Sem meu dinheiro para sustentar o castelo de cartas, tudo desmoronou. Desliguei a TV, fui deitar, mas não consegui dormir direito. No dia seguinte, na marcenaria, o seu João percebeu que eu estava quieto demais. Aconteceu alguma coisa, Mário? Hesitei, mas acabei contando. Não tudo, mas o suficiente. Que tinha um filho, que a gente tinha se desentendido, que eu tinha saído de Ribeirão por causa disso. Ele me ouviu enquanto lixava uma porta. Quando terminei, ele parou, olhou para mim. Filho é complicado. A gente cria com tanto amor. E às vezes eles viram estranhos. Eu tenho 2. Um mora em São Paulo. Nunca liga. Nunca visita. O outro mora aqui perto. Vem me ver quando precisa de dinheiro. Ele sorriu triste. Mas a gente segue, né? Porque a vida é nossa, não é deles. Aquilo mexeu comigo. A vida é nossa, não é deles. Tinha razão. Passei tanto tempo vivendo em função do Rodrigo, trabalhando para ele, juntando para ele, pensando nele, sacrificando por ele, que esqueci de viver para mim, de pensar em mim. E agora eu estava vivendo. Não era uma vida grandiosa, não tinha luxo, não tinha viagem, mas tinha paz, tinha dignidade, tinha amigos verdadeiros, e isso valia mais do que qualquer conta bancária. Numa tarde de quinta-feira, 2 semanas depois, recebi uma ligação, número de Ribeirão, mas não era do Rodrigo. Era da dona Neuza, minha vizinha de anos, a que morava do outro lado da rua. Seu Mário? Dona Neuza, como a senhora conseguiu meu número? Pedi para a operadora. Disse que era urgente. Seu Mário, aconteceu uma coisa. Meu coração disparou. O quê? Seu filho apareceu aqui na sua casa, com um caminhão. Levou tudo. Os móveis, a geladeira, o fogão, tudo. Disse que a casa era dele agora, que o senhor tinha abandonado. Eu tentei falar com ele, mas ele foi grosso comigo. Disse para eu não me meter. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tudo bem, dona Neuza. Obrigado por avisar. Mas seu Mário, ele levou tudo. Até as roupas que estavam no guarda-roupa. Tá tudo vazio. Não tem problema. Era só coisa velha mesmo. Mas e a casa? Ele falou que ia vender. Vender. A casa que eu paguei, que eu construí, que eu vivi com a Helena, que eu criei ele. Ele ia vender. Dona Neuza, a escritura tá comigo. Ele não consegue vender sem a escritura. Não se preocupe. Ah, menos mal. Eu fiquei com medo. Achei que ele ia fazer alguma besteira. Conversei mais um pouco com ela. Agradeci. Desliguei. E fiquei ali sentado, processando. Ele tinha invadido minha casa, levado meus pertences,
Meus móveis, minhas lembranças, por desespero, por raiva, por vingança. Não sei, mas tinha feito. Liguei para o Dr. Humberto. Contei o que aconteceu. Ele ficou indignado. Mário, isso é crime. Invasão de propriedade. Furto. Você quer que eu tome providências? Pensei. Processar meu filho. Colocá-lo na cadeia. Seria justiça. Seria merecido. Mas seria o fim definitivo. O corte total. Não, deixa pra lá. Eram só coisas. Eu não preciso delas. Mas Mário, deixa Humberto. Eu só quero paz. Ele suspirou. Tudo bem. Mas qualquer coisa você me avisa. Desliguei. Sentei no quintal, olhando para o céu, nublado, ameaçando chuva, e comecei a chorar. Não por causa dos móveis, não por causa da casa, mas por causa do que aquilo representava. Meu filho tinha se tornado um estranho, um invasor, um ladrão. Não era mais o menino que eu segurei no colo. O menino que chorou no meu ombro quando a mãe morreu. O menino que me chamava de herói. Ele tinha morrido. E no lugar, ficou um homem que eu não reconhecia. 3 dias depois, na marcenaria, o seu João me chamou. Mário, vem cá. Fui até a salinha dele. Ele estava com o celular na mão. Você conhece esse cara? Era uma foto. De um anúncio. Vendo casa em Ribeirão Preto, bairro Sumarizinho. 3 quartos, garagem, quintal, urgente. Aceito oferta. Era minha casa, com fotos por dentro, vazia. Sem os móveis que ele tinha levado. Ele estava tentando vender mesmo. Conheço. É minha casa. O seu João me olhou confuso. Sua casa? Mas está à venda. Meu filho está tentando vender. Sem minha autorização, sem a escritura. Ele pode fazer isso? Não, mas está tentando. Deve ter achado algum comprador desesperado. Que compra sem verificar documentação. Mas na hora de passar para o cartório, não vai conseguir. O seu João balançou a cabeça. Seu filho é esperto. Esperto não. Desesperado. Voltei para o trabalho. Mas não consegui me concentrar. Fiquei pensando. Até onde ele ia? Até onde o desespero ia levar ele? Será que ainda tinha jeito? Será que ainda dava para consertar? Ou será que tinha passado do ponto? Naquela noite, sentei na varanda de casa, com uma xícara de café, olhando as estrelas. E rezei. Pela primeira vez em muito tempo. Não pedi nada. Só agradeci. Por ter tido forças para sair. Por ter encontrado essa cidade. Essas pessoas, essa paz, e pedi por ele, por Rodrigo, que ele encontrasse o caminho, que ele aprendesse, que ele mudasse, não por mim, mas por ele mesmo, porque no fundo, apesar de tudo, ele ainda era meu filho, e isso eu não conseguia apagar. Estava completando 3 meses em Poços de Caldas quando aconteceu. Era uma terça-feira, dia comum. Tinha saído da marcenaria ao meio-dia. Passei no mercado para comprar umas coisas. Pão, leite, café. Voltei para casa caminhando. O sol estava forte, típico de novembro. Quando virei a esquina da minha rua, vi um carro parado na frente de casa. Um Gol branco, velho, amassado. Não reconheci. Pensei que fosse algum vizinho visitando alguém. Me aproximei. E então, a porta do motorista abriu. Era o Rodrigo. Meu coração parou. Ele saiu do carro devagar, magro. Muito mais magro do que da última vez que vi. Barba por fazer, olheiras fundas, roupa amarrotada. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 3 meses. Ficamos ali, parados, nos encarando. Ele a 5 metros de mim. Eu com a sacola do mercado na mão. Nenhum dos dois falou nada no começo. O silêncio era pesado, constrangedor. Finalmente ele abriu a boca. Pai, a voz saiu fraca, rouca. Como você me encontrou? Ele desviou o olhar. Contratei um investigador. Custou os últimos reais que eu tinha, mas eu precisava te achar. Não respondi. Só fiquei ali, olhando para ele, tentando entender o que sentia. Raiva, tristeza, pena. Não sabia. Era tudo misturado. Posso entrar? Pra gente conversar? Não. A palavra saiu seca, dura. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Pai, por favor. Eu dirigi 4 horas para chegar aqui. Só quero conversar. 5 minutos. Não tem nada para conversar. Tem sim. Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás, instintivamente, como se ele fosse me machucar. Ele percebeu e parou. A dor no rosto dele foi visível. Pai, eu errei. Eu sei que errei.
Eu vim aqui para pedir perdão. Perdão. Aquela palavra. Tão pequena. Tão simples. Mas que exigia tanto. Pedir perdão não devolve 400 mil reais, Rodrigo. Eu sei. Eu sei que não. Mas eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperado. A empresa quebrou. Eu perdi tudo. A casa está sendo retomada pelo banco. O carro eu vendi. Os móveis da sua casa eu vendi também. E mesmo assim não foi suficiente para pagar as dívidas. Ele passou a mão no rosto. Cansado. Derrotado. Eu tô falido, pai. Completamente falido. A Patrícia me deixou. Foi embora para os pais dela. Pediu divórcio. Eu tô morando num quarto alugado, num cortiço, dividindo banheiro com mais 6 pessoas. Ouvi tudo aquilo sem expressar nada, sem mover um músculo. Ele continuou. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Eu sei que eu te tratei mal, que eu te roubei, que eu te humilhei. Mas eu tô aqui porque eu não tenho mais ninguém. Meus amigos sumiram. Os pais da Patrícia me bloquearam. Eu tô sozinho. E eu percebi que a única pessoa que sempre esteve do meu lado foi você. E eu joguei tudo fora. Ele começou a chorar. Ali, na rua, na frente da minha casa. Um homem de 38 anos, chorando como criança. Eu só queria te pedir perdão, pai. Não tô pedindo dinheiro. Não tô pedindo ajuda. Só queria te olhar nos olhos e dizer que eu errei, que eu sinto muito, e que eu entendo se você nunca mais quiser falar comigo. Fiquei ali, parado, olhando para ele, chorando, se contorcendo, implorando. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Como se estivesse olhando para um estranho. Rodrigo. Ele levantou o rosto. Olhou para mim com esperança. Você não veio aqui pedir perdão. Você veio porque tá quebrado. Porque perdeu tudo. Porque não tem mais ninguém. Se você ainda tivesse dinheiro, se a Patrícia ainda tivesse do seu lado, se sua vida ainda tivesse boa, você não estaria aqui. Você nem lembrava que eu existo. Não, pai. Não é verdade. É sim. Você me humilhou na frente de todo mundo. Me chamou de peso. Disse que eu estava gastando seu dinheiro. Roubou de mim. Invadiu minha casa. Vendeu minhas coisas. E agora que tá na lama, vem aqui chorar. Ele abaixou a cabeça. Não negou. Porque sabia que era verdade. Eu quero que você vá embora. E não volte mais. Pai, vá embora, Rodrigo. Ele ficou ali, parado. Como se esperasse que eu mudasse de ideia. Como se esperasse que eu cedesse. Mas eu não cedi. Passei por ele. Abri o portão. Entrei. E fechei. Sem olhar para trás. Ouvi o barulho do carro ligando. Do motor falhando 2 vezes antes de pegar. E do carro indo embora. Entrei em casa. Coloquei a sacola na mesa. E desabei no sofá. Não chorei. Não tremi. Só fiquei ali. Vazio. Naquela noite, não consegui jantar. Não consegui fazer nada. Só fiquei sentado na sala, no escuro, repassando a cena na cabeça. O rosto dele, magro, derrotado, as lágrimas, o desespero. E me perguntei, fiz certo? Parte de mim dizia que sim, que ele mereceu, que tinha que aprender, que tinha que sofrer as consequências. Mas outra parte sentia um vazio, uma dor, que não era dele, era minha. Porque por mais que ele tivesse me machucado, ele ainda era meu filho. E ver um filho destruído dói, mesmo quando ele é culpado. No dia seguinte fui trabalhar, mas estava diferente. Distraído. Errei medidas, deixei cair ferramentas. O seu João percebeu. Mário, você não tá bem. Tô. Não tá. Aconteceu alguma coisa? Sentei num banco e contei. Sobre a visita do Rodrigo. Sobre o estado dele. Sobre como mandei ele embora. O seu João ouviu em silêncio. No final, ele suspirou. Você fez o que tinha que fazer. Fiz? Fez. Olha, Mário, perdoar não significa esquecer. Não significa deixar passar. Tem gente que confunde as coisas. Acha que perdoar é voltar a confiar. É voltar a ser como era antes. Não é. Perdoar é liberar a raiva. É soltar a mágoa. Mas isso não significa que você tem que voltar a ter ele por perto. Não significa que você tem que ajudar. Significa que você não vai mais carregar o peso dele nos seus ombros. Aquilo fez sentido. Muito sentido. Mas ele tá destruído, João. Tá sozinho. Falido. E é culpa dele. Não sua. Ele fez escolhas. Escolhas ruins. E agora tá colhendo. Você já pagou o preço pelos erros dele. Durante anos. Agora é hora de ele pagar pelos próprios erros.
Sozinho. Balancei a cabeça. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas ainda doía. Passei os próximos dias tentando não pensar. Trabalhava, caminhava, conversava com o seu Valdemar, cuidava das plantas, mas o rosto do Rodrigo não saía da minha cabeça. Uma semana depois, estava na padaria comprando pão quando esbarrei numa mulher. Ela deixou cair a bolsa. Me abaixei para ajudar a juntar as coisas. Quando levantei, ela me agradeceu. Obrigada, senhor. Olhei para ela. Devia ter uns 40 anos, cabelo preso, olhar cansado, mas gentil. De nada. Ela me olhou com mais atenção. O senhor é novo aqui na cidade? Sou. Tem 3 meses que moro aqui. Ah, eu sou a Beatriz. Trabalho no posto de saúde ali do bairro. Mário. Trabalho na marcenaria do seu João. A gente conversou um pouco. Ela era simpática, descomplicada. Me convidou para tomar um café. Aceitei. Sentamos numa mesinha da padaria. Conversamos sobre a cidade, sobre a vida. Ela me contou que era viúva, que o marido tinha morrido de infarto 5 anos atrás, que tinha 2 filhos já crescidos, um em Belo Horizonte, outro em Campinas. E o senhor? Tem filhos? Hesitei. Tenho um filho, mas a gente não se fala. Ela não perguntou por quê. Só balançou a cabeça. Como quem entende. Conversamos por quase 1 hora. Quando me despedi, ela disse: Foi bom conversar com o senhor, Mário. Se quiser tomar outro café qualquer dia, me encontra no posto. Sorri. Pode deixar. Saí da padaria me sentindo diferente, mais leve. Como se tivesse aberto uma janela num quarto fechado fazia tempo. A vida seguia, mesmo com as dores, mesmo com as perdas. A vida seguia, e eu estava começando a entender que seguir em frente não significava esquecer o passado. Significava não deixar que o passado te prendesse. E pela primeira vez em meses, eu senti que estava pronto. Pronto para viver de novo. Passou mais um mês. Dezembro chegou trazendo chuvas e aquele clima de fim de ano que sempre mexe com a gente. As ruas de Poços de Caldas ganharam luzes coloridas. Comércio cheio. Gente comprando presente. Preparando ceia. Planejando reunião de família. Eu observava tudo aquilo de longe. Sem participar, sem me envolver. Não tinha família para reunir. Não tinha motivo para celebrar. Mas também não tinha tristeza. Só uma aceitação tranquila de que minha vida era assim agora. Simples, solitária, mas minha. Continuei trabalhando na marcenaria. O seu João tinha dobrado minha carga horária. Agora eu ficava das 8 ao meio-dia e voltava das 2 às 4. Ganhava mais. E ocupava a cabeça. Era bom. Me sentia produtivo, útil. Aprendi a fazer encaixes, a invernizar móveis, a consertar gavetas emperradas. Pequenas coisas, mas que me davam orgulho. A Beatriz virou uma presença constante na minha rotina. A gente se encontrava na padaria 2, 3 vezes por semana. Conversávamos sobre tudo, sobre a vida, sobre os filhos dela, sobre o trabalho no posto. Ela nunca perguntou muito sobre meu passado, e eu agradecia por isso. Era reconfortante ter alguém que não cobrava explicações. Numa tarde de quinta-feira, voltando da marcenaria, passei pela praça. Tinha uma feira de artesanato, barraquinhas vendendo decoração de Natal. Parei para olhar, e então ouvi uma voz atrás de mim. Seu Mário? Virei. Era a dona Neuza, minha antiga vizinha de Ribeirão. Meu coração apertou. Dona Neuza? O que a senhora está fazendo aqui? Vim visitar minha irmã. Ela mora aqui. E acabei esbarrando no senhor. Que coincidência. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, carregado. Posso conversar com o senhor uns minutinhos? Sentamos num banco da praça. Ela mexeu na bolsa. Tirou um envelope. Isso chegou lá em casa. Por engano. O carteiro confundiu o número. É pro senhor. Peguei o envelope. Era uma carta. Manuscrita. Com meu nome. Sem remetente. Olhei para ela. Quem mandou isso? Não sei, mas achei que era importante o senhor receber. Agradeci. Guardei no bolso. Conversamos mais um pouco. Ela me contou que a casa continuava vazia, que ninguém tinha comprado, que Rodrigo tinha desistido de vender. Me despedi dela e voltei para casa. Sentei na mesa da cozinha. Coloquei o envelope na minha frente. Fiquei olhando por uns minutos, sem coragem de abrir. Finalmente, rasguei. Tirei a carta. Era uma letra tremida, irregular. Reconheci na hora. Era do Rodrigo. Comecei a ler.
Pai, não sei se essa carta vai chegar até o senhor. Não sei nem se o senhor vai ler. Mas eu precisava escrever. Precisava colocar no papel tudo o que eu não consegui falar naquele dia. Eu sei que eu estraguei tudo. Sei que não tenho perdão. Mas queria que o senhor soubesse que eu entendi. Entendi a gravidade do que eu fiz. Entendi que eu não fui só um filho ruim. Eu fui um ladrão, um mentiroso, um covarde. Parei de ler. Respirei fundo. Continuei. Eu passei os últimos meses revirando minha vida, tentando entender onde tudo deu errado. E a verdade é que eu sempre fui egoísta. Desde pequeno. O Senhor sempre me deu tudo. E eu sempre quis mais. Nunca foi suficiente. Quando a mãe morreu, o Senhor se matou para me dar conforto, para que eu não sentisse falta de nada. E eu nem agradeci. Eu só cobrei. Cobrei atenção. Cobrei presença. Cobrei coisas que o Senhor não podia me dar porque estava trabalhando para me sustentar. Minha visão começou a embaçar. Quando casei com a Patrícia, eu quis impressionar, quis mostrar que eu era alguém, que eu tinha vencido. E quando vi aquele dinheiro que o Senhor juntou a vida inteira, eu vi uma oportunidade, não de investir, não de fazer render, mas de usar, de gastar, de viver a vida que eu achava que eu merecia. E quanto mais eu gastava, mais eu queria. Virou um vício, uma necessidade doentia de ostentar, de mostrar, de ser visto. Sequei os olhos com as costas da mão. Hoje eu não tenho nada, pai. Literalmente nada. Perdi a empresa, perdi a casa, perdi a mulher, perdi os amigos, perdi tudo. E no fundo, eu sei que eu mereci. Mas sabe o que dói mais? Não é ter perdido essas coisas, é ter perdido o Senhor. É saber que eu destruí a única relação que realmente importava. O Senhor me criou sozinho. Abriu mão de tudo por mim. E eu retribuí com traição. Eu não espero que o Senhor me perdoe. Eu nem sei se eu me perdoo. Mas queria que soubesse que eu aprendi. Aprendi tarde, mas aprendi. A carta continuava. Consegui um emprego. Auxiliar de estoque num supermercado. Ganho um salário mínimo. Mal dá para pagar o aluguel do quarto. Mas é honesto. É digno. E pela primeira vez na vida, eu tô valorizando isso. Dignidade. Acordo às 5 da manhã. Pego 2 ônibus. Trabalho 8 horas em pé. Volto para casa cansado, como miojo. Durmo num colchão no chão. E sabe de uma coisa? Eu tô em paz. Não é uma paz feliz, mas é paz. Porque eu sei que tô pagando pelos meus erros e que ninguém mais tá pagando por mim. A última parte da carta dizia: não vou te procurar de novo, pai. Prometo. Eu respeito sua decisão. Respeito sua distância. Só queria que soubesse que o Senhor fez certo. Em tudo. Em me criar. Em confiar em mim. E até em me abandonar. Porque foi isso que me acordou. Que me fez enxergar. Se o Senhor tivesse me perdoado naquele dia, eu não teria mudado nada. Eu teria continuado o mesmo. Mas o Senhor me mostrou que ações têm consequências. E que amor verdadeiro às vezes é deixar a pessoa cair, para que ela aprenda a levantar sozinha. Obrigado, pai. Por tudo. Mesmo que eu não mereça. Rodrigo. Dobrei a carta. Coloquei de volta no envelope. E chorei. Chorei como não chorava fazia meses. Não era de raiva. Não era de mágoa. Era de alívio. Alívio por ver que talvez, finalmente, meu filho tivesse entendido. Tivesse crescido. Tivesse se tornado o homem que eu sempre quis que ele fosse. Mesmo que tenha demorado. Mesmo que tenha custado tanto. Fiquei a noite inteira acordado, pensando: será que devia responder? Será que devia procurar ele? Ou será que o melhor era deixar como estava? Deixar que ele seguisse o caminho dele. E eu o meu, sem cruzar de novo. Pelo menos não agora. No dia seguinte mostrei a carta para o seu João. Ele leu em silêncio. No final me devolveu. E aí? O que você vai fazer? Não sei. Quer um conselho? Quero. Guarda essa carta. Não responde agora. Deixa o tempo passar. Se daqui uns meses você ainda sentir vontade de falar com ele, você fala. Mas não por pena. Não por obrigação. Só se for porque você realmente quer. Porque você perdoou de verdade. Não ele, mas você mesmo. Balancei a cabeça. Fazia sentido. Guardei a carta na gaveta. E tentei seguir com minha vida. 6 meses se passaram desde que recebi aquela carta. 6 meses de silêncio. 6 meses deixando o tempo fazer seu trabalho. Não respondi. Não procurei. Guardei a carta na gaveta e tentei viver. E consegui. Consegui viver sem carregar o peso.
sem sentir a raiva queimando por dentro, sem acordar de madrugada pensando na traição. O perdão não veio de uma hora para outra. Veio aos poucos, devagar, como uma ferida que vai cicatrizando. Deixa a marca, mas não dói mais. Hoje é junho. Poços de Caldas tá frio. Aquele frio de serra que corta a pele. Mas eu gosto. Me lembra que tô vivo, que tô sentindo. Continuo trabalhando na marcenaria. O seu João me promoveu. Agora eu sou responsável pelo acabamento das peças. Ganho um pouco mais. O suficiente para viver com dignidade, para não depender só da aposentadoria. A Beatriz virou mais que uma amiga. A gente se vê quase todo dia. Jantamos juntos às vezes. Vamos ao cinema. Caminhamos pela praça. Não é namoro. Não tem rótulo. Mas é companhia. É carinho. É alguém que se importa. E depois de tanto tempo sozinho, isso é mais do que eu esperava. Ontem, mexendo na gaveta procurando um documento, achei a carta do Rodrigo. Li de novo. Depois de 6 meses, as palavras pareciam diferentes, mais verdadeiras, mais maduras. Sentei na cama, peguei uma caneta, um papel e comecei a escrever. Não uma resposta, mas uma carta para mim mesmo, para organizar o que eu sentia. Eu passei a vida inteira me doando, trabalhando, sacrificando, juntando, tudo pensando no futuro, no meu filho, na segurança dele. E quando vi, eu tinha esquecido de viver, tinha esquecido de ser feliz, tinha esquecido de olhar para mim. Continuei escrevendo. Quando descobri o que ele fez, senti que tinha perdido tudo: o dinheiro, a confiança, o filho. Mas hoje eu sei que não perdi. Eu ganhei. Ganhei liberdade. Ganhei paz. Ganhei a chance de recomeçar, de viver para os meus últimos anos sem carregar o peso dos outros. E isso não faz de mim um pai ruim. Faz de mim um ser humano, com limites, com dor, com direito de escolher minha própria felicidade. Dobrei o papel, guardei junto com a carta dele e tomei uma decisão. Peguei o celular, desbloqueei o número do Rodrigo e escrevi uma mensagem, simples, direta. Rodrigo, recebi sua carta. Demorei para processar, para entender o que eu sentia. Quero que saiba que eu te perdoei. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver em paz. Perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ser como antes. Significa soltar. E é isso que eu estou fazendo. Te soltando. Soltando a mágoa, a raiva, a decepção. Você está seguindo o seu caminho. Eu estou seguindo o meu. E talvez, um dia, esses caminhos se cruzem de novo. Mas só quando for o momento certo. Até lá, cuida de você. E continua sendo honesto. É isso que importa. Pai, enviei. Não esperei resposta. Desliguei o celular. E saí para caminhar. O céu estava limpo, sem nuvens. O sol batendo no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Um sorriso verdadeiro. De alívio, de leveza, de recomeço. Passei pela praça. Sentei no mesmo banco onde tinha lido a carta dele meses atrás. E olhei ao redor. Crianças brincando. Casais de mãos dadas. Velhos conversando. Vida acontecendo. E eu fazia parte disso. Não era mais um espectador. Era parte. O celular vibrou. Uma resposta. Abri. Obrigado, pai, por tudo. Principalmente por isso. Eu te amo. E vou provar que mereço uma segunda chance. Não com palavras, mas com ações. Um dia de cada vez. Li. Reli. E guardei o celular. Não respondi. Não precisava. Já tinha dito tudo o que precisava ser dito. O resto era com o tempo, com a vida, com as escolhas que cada um faria daqui para frente. Me levantei, caminhei até a marcenaria. O seu João estava serrando uma tábua. Me viu e sorriu. E aí, Mário, resolveu? Resolvi. E como se sente? Pensei um pouco. Livre. Trabalhamos o dia todo. No final da tarde, a Beatriz apareceu. Tinha trazido um bolo que fez, de fubá. Sentamos os 3 na salinha da marcenaria, comendo bolo, tomando café, rindo de bobagem. E foi ali, naquele momento simples, que eu percebi. A felicidade não estava nos 400 mil reais que eu perdi. Não estava na casa que deixei para trás. Não estava na relação que eu tentei salvar. A felicidade estava ali, naquele pedaço de bolo, naquela risada, naqueles amigos que eu fiz, naquela vida simples que eu construí, do zero, sozinho, mas não solitário. À noite,
Voltei para casa. Sentei na varanda, com uma xícara de café, olhando as estrelas, e conversei com a Helena, mentalmente, como eu fazia às vezes. Helena, eu fiz o que pude. Criei nosso filho com amor. Dei tudo o que tinha. Mas não deu certo. Pelo menos não do jeito que a gente sonhou. Mas eu tô bem agora. Tô em paz. E acho que você ficaria orgulhosa. Não por ter sido um pai perfeito, mas por ter tido coragem de escolher a mim mesmo, de não me anular, de não me perder. O vento soprou, frio, e eu senti como se fosse uma resposta, como se ela tivesse ouvido. Essa é minha história. A história de um pai que foi traído, humilhado, roubado, mas que não se deixou destruir, que escolheu a justiça, que escolheu a paz, que escolheu recomeçar. Não foi fácil, não foi bonito, não teve final feliz no sentido tradicional, mas teve dignidade, teve verdade, teve coragem e no final teve liberdade. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não sei se o Rodrigo vai realmente mudar. Não sei se um dia a gente vai se reencontrar de verdade. Mas eu sei que eu fiz minha parte. E que agora, pela primeira vez em muito tempo, eu tô vivendo para mim. Se você tá ouvindo essa história e se identificou, se você também já foi traído por alguém que amava, se você também já se doou até não ter mais nada, eu quero te dizer uma coisa. Você não é obrigado a perdoar. Não é obrigado a esquecer. Não é obrigado a aceitar migalhas de quem te deu o mundo e recebeu ingratidão. Você tem o direito de escolher sua paz, sua felicidade, seu recomeço. Mesmo que isso signifique deixar gente para trás. Mesmo que isso signifique começar do zero. Porque no final, a vida é sua. Não é de quem te machucou. E você merece viver ela com dignidade. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Se alguém da sua família já te decepcionou assim. Ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa história. Compartilha, porque tem muita gente por aí precisando saber que não tá sozinha, que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo, mesmo depois da dor, mesmo depois da traição, mesmo depois de tudo. Um abraço de quem sabe o que é sofrer e o que é renascer. Mário.